Mais uma vez eu tenho o privilégio de chegar até você, mas junto com o privilégio é uma responsabilidade muito grande, porque eu estarei ministrando em sua vida a bendita palavra de Deus. Mas nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada da palavra. Então, é preciso de uma forma muito grande que você entenda que não adianta pegar um texto daqui fora de um contexto, debaixo de um pretexto, aí é uma confusão muito grande. Sabe, a palavra de Deus é assim, sim, sim, não, não. Não existe mais ou menos, ou é tudo ou é nada, está morto ou está vivo, ou está perdido ou é salvo. A nossa caminhada é uma caminhada maravilhosa e Deus, o Pai Celestial, tem preparado para todos nós um projeto. E o projeto que Ele tem é seu próprio Filho. Jesus Cristo veio exatamente para sabermos como que nós devemos viver, como temos que nos relacionar. E até o ponto que Jesus disse, olha, as obras que eu fiz, vocês vão fazer também. E vão fazer obras até maiores das que eu fiz. Quando lemos aqui nos evangelhos, as obras que Jesus fez foram todas elas algo tão sobrenatural, tão glorioso. Mas nós temos que guardar no coração exatamente uma expressão do Senhor dizendo, olha, quem for fiel no pouco, Ele disse, sobre muito eu colocarei. E esse sobre muito não é estar pisando sobre as pessoas, assim cheio de orgulho, de empáfia, nada disso. Esse muitos aqui significa que muitas pessoas vão poder conhecer a Jesus e conhecer o Senhor. Esta aventura é algo tão celestial, tão divino. Sempre com Jesus é sempre melhor do que o dia anterior. E cada dia nós vamos crescendo. E o propósito de Deus não é ficarmos estagnados. Por isso que a Bíblia diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E esse crescer na graça e no conhecimento está revelado aqui. Mas há um ponto muito delicado, que Satanás anda como um leão rugindo em nossa volta, procurando alguém para tragar. Mas o Senhor não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Há uma diferença muito grande entre praticar o pecado e ser tentado. Compreende? A tentação não é pecado. Não. A tentação não é pecado. Mas a tentação é para levar ao pecado. A pessoa, antes de pecar, ela é tentada. E essa tentação não vem de Deus, essa tentação é do inimigo. Por isso que aqui em Mateus, capítulo 4, os 11 primeiros versículos descrevem uma tentação de Satanás, sabe com quem? Com Jesus. Muitas vezes você imagina, eu estou vivendo uma vida tão pura, estou vivendo uma vida tão santa, eu estou vivendo uma vida tão íntegra, eu estou vivendo com a minha esposa, com o meu esposo, o melhor período da vida, eu estou no emprego, mas que coisa. Mas sabe, é exatamente quando nós estamos mais em cima que mais o tentador vem. Porque quando estamos lá embaixo, já estamos muitas vezes até sendo pisados por ele. Quando eu leio esse texto, eu quero que você preste muita atenção. Mateus 4, a partir do verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Não pense você que Jesus nunca foi tentado. Ele foi tentado da mesma maneira como eu sou tentado e você é tentado. Não pense você que pelo fato de você ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que o tentador não queira destruir você, levar você a pecar, a se perder, a fazer o que não devia ser feito. O tentador é como realmente esse leão que ruge em nossa volta, como diz a palavra, procurando alguém para tragar. Mas quando eu li para você essa tentação de Satanás com Jesus, Jesus não discutiu com ele. Jesus citou a palavra de Deus. É por isso que você precisa ter a palavra de Deus dentro de você. É por isso que você precisa não apenas ler as Escrituras, mas você precisa encarnar as Escrituras. Você precisa viver as Escrituras. Por isso, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Onde você vai conhecer Jesus? Como você vai ter a intimidade com Jesus? Através de quê? Da palavra. Por isso que você tem que ter a Bíblia, você tem que ter a palavra. Sabe, igreja sem Bíblia é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Não é. Ah, mas o pastor sabe a Bíblia de cor, mas ele tem que ter a Bíblia na mão. O povo tem que ter a Bíblia na mão. Igreja sem Bíblia não é igreja. Quero ser claro com você. Porque o que nos alimenta é a palavra de Deus. Igreja sem Bíblia está totalmente fora. Não é assim. Mas também não é só levar a Bíblia para a igreja como se ela fosse um amuleto. Não, do púlpito tem que sair o que está na palavra. É verdade que nós podemos projetar a Bíblia lá num painel, lá na frente, e hoje é tão fácil, mas você deve ter a Bíblia, você deve ler a Bíblia. Não adianta você achar assim: eu vou para casa, eu vou arranjar um lugar, eu vou deixar ali a minha Bíblia exposta. Vou deixar a minha Bíblia exposta. Mas sabe o que acontece? Se eu vou deixar a Bíblia exposta e deixar um outro livro do lado, mosquito vai fazer cocô naquele livro, mas vai fazer aqui também. Porque a Bíblia não é para ficar exposta, não é assim. A Bíblia é a palavra do Senhor. E você precisa. Jesus dizia só isso: está escrito, está escrito, está escrito. Você precisa amar as Escrituras. A maneira não é para você manter diálogo com Satanás e seus demônios. Mas você precisa ser tão sensível, porque quando você tem a palavra, você tem a própria graça do Pai na sua vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou exatamente isso. Nem só de pão viverá o homem, está aqui, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então você, para viver essa realidade, não pode de forma alguma negligenciar a Bíblia. Não deixe. Você tem que ler as Escrituras. Você tem que alimentar-se dela. E eu não posso deixar de falar isso com você. Eu amo todo mundo. Amar é outra coisa. Concordar, eu tenho o direito de concordar ou não. Mas igreja sem Bíblia, pastor sem Bíblia, eu não estou querendo criticar, não é isto. Eu estou falando
Não adianta, não adianta. Você pode pôr uma mesa bonita, chamar alguém para almoçar na sua casa, mas é preciso o quê? Que tenha alimento sobre a mesa e que não tenha o quê? Veneno no alimento. Se você tem ali um prato com feijão e jogou no feijão apenas 5 gotas de veneno, sabe o que vai acontecer? Nem todo aquele prato é só, colocou 2 litros de feijão e colocou 2 litros de veneno. Tanto faz colocar 2 litros de veneno ou 2 gotinhas de veneno, sabe o que vai acontecer? Vai causar morte. Não adianta a pessoa ficar muitas vezes assim, não, eu gosto daquilo, gosto daquilo. Querido, você tem que ter, não é o que você gosta, você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir, você tem que ouvir o que você precisa ouvir, você tem que praticar, não é aquilo que é tão deleitável para você praticar, você tem que praticar a palavra do Senhor, você tem que encarná-la na sua vida. Ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Você não pode continuar vivendo longe da palavra do Senhor. Se é Jesus, que é Deus, Deus que se encarnou, que veio até nós. Mas a Escritura diz que Deus Jesus Cristo deixou as pegadas dele. Para quê? Para nós seguirmos os passos dele. Depois de Jesus, no Novo Testamento, Paulo, o apóstolo, não é que ele era maior do que os outros, nada disso. Ele escreveu várias cartas que estão aqui. Mas numa das cartas, Paulo escreveu assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Note bem, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo é você imitá-lo nessa hora. No meio das tentações, quando as trevas se levantam contra você, você vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito. Mas como que você vai falar se está escrito, se você não tem a palavra? Eu leio a Bíblia, eu esqueço. Mas no momento que eu preciso, o que acontece? O Espírito Santo vai me fazer o quê? Lembrar. É o que a Bíblia traz, essa promessa. Que o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo o que tivermos visto e ouvido. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, apaga. Mais dia, menos dia, vai apagando, não vai? Vai. Mas diante de uma necessidade, o que acontece? O Espírito Santo vai nos fazer lembrar. E é isso que traz ao nosso coração esse alento tão glorioso, que traz ao nosso coração essa paz tão doce, tão maravilhosa, que nós não podemos abrir mão de forma alguma de viver com o Senhor, amando, servindo, desfrutando da companhia com Ele. Então, o que vamos fazer? Eu sei o que eu quero fazer. Quero abençoar a sua vida. Nossos telefones estão ao seu dispor às 24 horas. Temos um telefone especial de cada operadora, porque quando você liga o seu celular para a mesma operadora, você não vai pagar absolutamente nada. Nós temos feito tudo. Eu chego até aqui com alegria para ministrar ao seu coração, para que você possa se apropriar dela. Tome posse da bênção. Ligue agora mesmo ou passe o seu telefone para alguém que você sabe que está precisando de uma oração, está precisando de um aconselhamento, de uma ajuda. Faça isso, mas não espere fazer amanhã. Faça agora mesmo. Que o Senhor abundantemente te abençoe hoje e durante toda a sua vida. Amém.